Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Opinião Livre. Olha, é difícil encontrar alguém que não tenha uma plantinha em casa. Pode ser uma varanda cheia de flores e samambaias ou um simples vasinho, né? Mais do que fazer parte da decoração, as plantas dão vida aos ambientes e fazem bem à saúde. Isso mesmo, cuidar de planta pode ser uma excelente terapia. E para falar sobre esse tema, os benefícios e o universo da jardinagem, o Opinião Livre conversa agora com a especialista em flores e plantas ornamentais, Ana Paula Lino. Ela é paisagista e autora do livro Verdes e Floridas. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Obrigada. Vamos falar aí de plantas, que é um assunto delicioso que faz bem para todos nós, não é mesmo? Com certeza, nem que seja um vasinho de planta, né, Ana? Ana, de onde surgiu essa paixão que você tem por plantas? Olha, eu sou de uma família em que muitos trabalham com plantas. Então, desde pequena, lá na fazenda, minha mãe mora na fazenda, eu morei a vida toda. Hoje eu casei e moro em casa. Então, eu via minha mãe e o meu pai lá com as plantas. A gente cultiva, a gente produz, temos estufa há 60 anos de mudas. E até Uau! mesmo antes da estufa, meu pai deu aula na Universidade Federal de Viçosa, campus CEDAF, em Florestal, 36 anos. Então, na universidade, ele dava aula de fruticultura e eu acompanhava ele nessas aulas. Também a gente tem floricultura, há 50 anos, da família. Então, assim, é uma família que trabalha aí no meio das plantas. Não, impossível você não gostar de plantas depois disso que você falou, né? Você nasceu no meio das plantas, você nasceu perto de pessoas próximas a pessoas que são apaixonadas por plantas, e eu sempre falo, né, que depende muito do ambiente onde a gente nasce, né? Isso realmente influencia e muito. E aí você escreveu esse livro, Verdes e Floridas. Fala um pouquinho, esse é o primeiro livro, o que te inspirou a escrever esse livro? Eu observava as pessoas, meu pai era uma referência, ele faleceu tem 6 anos, no país, vindo para ver com ele sobre plantas, principalmente sobre pomar, onde plantar, o que plantar, tanto doméstico como comercial, e as pessoas ficavam tão felizes com as orientações que ele dava. Ele teve muitos alunos aí nesses 36 anos. Então, eu achava aquilo maravilhoso. Eu falei assim, nossa, eu ainda vou ser referência em plantas em alguma época da minha vida. E na floricultura, mais de 30 anos que eu trabalhei, as pessoas perguntavam assim, nossa, eu queria uma muda de hortênsia, eu tenho uma muda de hortênsia azul, eu quero uma muda de hortênsia rosa, uma branca. Então, elas não sabiam que não é uma muda de hortênsia que eu compro branca, uma rosa ou uma azul, que dependendo do terreno, se eu colocar calcário, que a cor muda. Então, planta tem Ah, que muitas interessante. especificidades. Você coloca o calcário, aí a hortênsia vai dar mais calcário cor-de-rosa, menos azul, um calcário neutro, a hortênsia fica branca. Ai, eu quero muito uma roseira que seja negra, que seja preta. Então, daí eu explicava aquilo. E tudo isso que as pessoas iam me perguntando, eu gostava de escrever muito sobre aquele assunto. Então, as principais perguntas que eu tinha, que eu fui escrevendo, quando eu vi aquilo, era um livro. Então, esse livro é das principais plantas que as pessoas têm no país, hoje, né? Que as pessoas têm. Então, eu falo roseira, orquídea, antúrio, samambaias, qual que é a principal praga e doença que acomete, qual luz que ela gosta, qual adubo. Então, o meu livro é baseado no que eu vivi ali nos 32 anos que eu trabalhei na floricultura, estudando, pesquisando sobre as plantas que as pessoas, né, me pediu ajuda ali. Geralmente, na sua experiência já, né? As pessoas, elas contemplam muito mais do que elas sabem sobre plantas, né? Pouca gente é conhecedor do que fazer, a não ser regar e colocar um adubo. Não é verdade isso? Sim, no nosso país, sim. As Então, pessoas não têm muito conhecimento
sobre mais do que o que você está falando, a rega e um adubo. Então, imagina um livro desses, quer dizer, é um manual, né? Eu ainda não estou com os livros nas minhas mãos, mas provavelmente eu quero saber o seguinte: esse livro é para leigos, para pessoa que não sabe mexer nada, ou é para quem já quer descobrir se consegue ter uma hortênsia azul, uma hortênsia rosa, uma roseira negra, já é um outro nível? É para uma pessoa que tem plantas dentro de casa, que é leiga desde o início, mas ele tem muito para as pessoas que já sabem alguma coisa também. E é o único no país que tem QR Code. Então, por exemplo, se a pessoa quer aprofundar mais naquele determinado assunto, então, quando eu falo ali de jardim vertical no livro, ou gramado, ela quer aprofundar, então passa o celular ali e linka com meus vídeos, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, tem ali também o QR Code, que é muito legal. Então, é um livro interativo. Nossa, que legal! Você tem esse livro, você também tem vários seguidores, né? Uma influência de plantas nas redes sociais, né? Fala um pouquinho, então, já que a gente, quando está lendo o livro, pode entrar, né, nesses vídeos. Como é que você começou nessa tua carreira aí de youtuber, de influencer? E se isso está dando certo? Olha, está dando muito certo, eu gosto muito. Eu comecei pelo Instagram. Hoje eu estou com 208 mil inscritos lá no Instagram. Comecei no Instagram, estou em todas as redes, TikTok, Facebook. Eu posto vídeo no YouTube, quarta, sexta e domingo às 18 horas, ensinando. Eu estou muito para o YouTube, porque você faz vídeos explicando sobre aquele assunto. E as plantas, você precisa de um período maior. Então, o YouTube é muito isso. Hoje, o YouTube é uma televisão brasileira. Então, eu coloco o vídeo onde que realmente a pessoa vai aprender sobre aquele determinado assunto. Então, eu quero falar de fungo em plantas, fungo em plantas diversas, fungos em orquídeas. Se eu quero falar como fazer seu antúrio florescer, se eu quero falar de uma frutífera. Então, tudo ali eu separo nas playlists do YouTube. Então, eu me familiarizei muito ali no YouTube, e está dando muito certo por lá também. Então, as minhas principais redes são o Instagram e o YouTube. Nossa, e mais de 200 mil seguidores, né? Então, isso quer dizer que você sente, né, que aumentou o interesse por plantas nos últimos anos, né? Por que você acha que está aumentando esse interesse? Olha, quando começou a pandemia, eu comecei a fazer live. O pessoal ficava assim: você faz live todo dia? Eu fazia live todos os dias, às 20 horas. Depois eu fazia 5 vezes por semana. Então, isso foi durante 1 ano e meio, 5 vezes por semana. Daí eu fui diminuindo as lives e eu vi que as pessoas, elas começaram a gostar muito de plantas nos últimos anos, mas principalmente com a pandemia. Com a pandemia foi uma loucura, e há os dados, né, aí do governo e tudo, que aumentou, enquanto no início da pandemia tudo estava caindo, as plantas aumentaram em 10% a sua comercialização. As casas que as plantas ficavam do lado de fora, o pessoal colocou planta tudo dentro de casa. E assim, as pessoas que tinham 1, 2 plantas começou a ter 5, 10, 20, as que não tinha nenhuma começou a ter algumas. Então, a pandemia ensinou para a gente que aquilo que as nossas avós, aquilo que no passado as nossas mães faziam, esse cultivar, tinha algum fundamento, que é trazer essa paz, que o simples tem valor, essa terapia, as plantas ensinam muito para a gente essa qualidade de vida que é tão importante, e as plantas têm a hora dela. Então, as orquídeas, tem algumas que florescem 1 vez por ano, outras 2 vezes por ano, é no tempo da planta, não é no tempo da gente. Então, a planta trata muito a ansiedade. Então, você vê que a planta, ela vai crescendo, crescendo, depois ela floresce, frutifica, é no tempo dela, não adianta a gente querer acelerar a planta. Então, a gente vai cultivando ali, e quando você assim faz uma muda de uma planta e ela vai crescendo e ela floresce na sua mão, então assim te dá um orgulho tão grande. Ela É verdade. assim, as plantas nos ensinam a viver. E pensando nisso, olha para você ver o que Deus
deixou para a gente? O que Deus criou? Não foi o ser humano, não foi as plantas, os animais? Então vem aquele conceito de biofilia que estava esquecido e agora está tão aí em moda, que é o ser humano quer ficar próximo ao que é vivo. Então você prefere ficar... Você vai no restaurante, você vai num lugar onde tem aquela parede verde, onde está debaixo de uma árvore, você prefere ou você prefere ficar num lugar que não tem planta, que não tem um ser vivo? Então, planta é um ser vivo. Você sabe que você falou isso, e assim, as pessoas estão gostando mais, provavelmente tiveram tempo, né, nessa pandemia, de aprender mais sobre elas, até porque é gostoso você acordar de manhã, você ir na sua varanda, quem tem varanda, ou regar aquela plantinha, isso realmente acalma. A gente vai falar desses benefícios, você já começou a falar. Mas a gente começa a gostar de tudo aquilo que a gente entende, né? Então, as pessoas, quando elas começam a ter um pouco mais de informação, elas assistem seu vídeo, aí ela vai lá e começa a regar a plantinha e colocar o que você fala para fazer, e aí aquilo acontece, fica tão orgulhosa. A minha filha, ela plantou no começo da pandemia, ela ganhou sementinha de girassol, porque ela é louca por girassol. E ela pôs a sementinha ali. Nossa, a alegria que foi na casa, quando nasceu o primeiro girassol aqui, foi a coisa mais deliciosa. Então, dá para entender bem todos esses benefícios, né, que uma planta traz quando ela está próxima da gente, né? Sim, muitos benefícios. E você precisa ver o que eu recebo de mensagem das plantas tratando as pessoas em relação à depressão, em relação às pessoas que tinham pressão alta, as pessoas que não dormiam bem. Então, vai cuidar ali das plantas e vai dormir, já não tem aquela alteração mais de pressão, às vezes de saúde. Então, realmente, as plantas ajudam muito as pessoas. Recebo muitas mensagens, sabe, sobre isso. Nossa, é muito gratificante sobre isso que a gente está falando, de assistir os vídeos, colocar na prática e as pessoas verem que ficarem mais alegres, ficarem mais em paz, terem mais saúde através da planta, da natureza, né? Da natureza que realmente é o habitat aí que a gente gosta de estar. A gente pode, então, considerar a jardinagem uma terapia, né? Eu tenho uma amiga que, quando ela está brava, ou brigou com o marido dela, ou está brava com alguma coisa, ela fala assim: dá licença que eu vou cuidar das minhas plantas. Então, ela vai, coloca e fica lá no jardim mexendo, colocando a mão nas plantas, né? Isso faz com que realmente ela se acalme. Então, no sentido de terapia, a gente pode considerar a jardinagem uma grande terapia para as pessoas. Uma grande terapia e uma grande fonte de energia boa, energia positiva. Você transforma aquela energia sua que não estava legal. Esse colocar a mão na terra que você está falando é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam assim: ter planta, a planta está lá e você aqui. O jardinar é isso, exatamente o que você falou. Então, está colocando a mão ali na terra, olhando ali a plantinha, ver se ela está legal, se precisa de água ou não, se eu adubei ou não, se a luz está legal. É isso aí. E como você mesmo disse, né, cada planta tem o seu tempo. E até isso, até quando a gente esperou, né, esse tempo do girassol ele nascer, foi um tempo que cada dia a gente vinha, olha, tem um pedacinho, olha, agora cresceu um pouquinho. Quando ele surgiu e ele se abriu para o sol, foi um momento de tanta emoção que a gente nem sentiu que a gente estava numa quarentena. Isso, vale a pena. As Não plantas valem a é? pena, sim. É isso E mesmo. não importa qual seja, né, Ana Paula? Não importa, você tem que entender a espécie, porque são bem diferentes uma da outra. Em relação também, a gente está com um minutinho, não importa também o tipo de problema que você tem emocional. Qualquer planta pode ser bem-vinda ou existe uma planta para cada tipo de problema? Qualquer planta é muito bem-vinda. Agora, certas plantas precisam de muitos cuidados, muita manutenção, e outras plantas são mais fáceis de cuidar. Então, para quem vai começar, ou para quem já está assim, num estágio de muitos problemas, as plantas de mais fácil cultivo é melhor para ir começar, né, na jardinagem. Tá certo. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu continuo conversando com a Ana Paula Lino, tá bom?
Até já! O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Estamos de volta. A Opinião Livre de hoje está conversando com uma especialista em plantas, Ana Paula Lino, ela que tem um livro, escreveu o livro Verdes e Floridas, tem canal no YouTube, enfim. Você que está começando agora, né, a cuidar de plantas, gostou de cuidar das plantas, principalmente na quarentena, na pandemia, a Ana Paula está dando muitas dicas. Aliás, você estava falando, né, Ana Paula, que tem muita gente, até que te inspirou nesse livro, muitas dúvidas que as pessoas mandam. Quais são as principais dúvidas que você poderia destacar aqui? Olha, as pessoas perguntam muito, muito sobre a questão da luminosidade. Porque você vai ver a questão de adubação, de rega, de praga, doença, mas você esbarra muito e vê que dos fatores principais para que a planta dê certo é a luz. Por exemplo, se você tem, vou dar um exemplo aqui bem extremo, se você tem um cacto, ou né, uma suculenta, um cacto, e você tem uma samambaia. Então, a gente tem que imaginar de onde a planta vem. O cacto vem de uma região muito árida, onde é muito sol. E a samambaia vem de florestas, debaixo de árvore. Então, vamos imaginar esse ambiente. Então, quando eu chego na minha casa, eu tenho que colocar o cacto num lugar de muito sol. E eu tenho que colocar a samambaia num lugar de muita luz, sem sol direto. Então, cada planta, o que eu quero falar com isso? Que cada planta precisa de um lugar ideal para ela, segundo onde é a origem da planta. Assim é com todas as plantas. Então, uma planta que é muito conhecida são as suculentas. Aí as pessoas esquecem a origem dela, que é de regiões muito quentes, pouca água, regiões áridas, e colocam no banheiro, por exemplo. É onde as suculentas das pessoas morrem por falta de luz, porque elas são muito exigentes à luz. Aí vem um agravante, que é o banheiro geralmente é muito úmido, que todo mundo que vai lá vai colocando um pouquinho de água, vai lavar as mãos, coloca mais um pouquinho de água. É verdade. Não é? Aí fala, nossa, a suculenta é a planta mais fácil que tem, eu não dou conta, meu dedo é podre. Não é. Por quê? É por o que a gente falou no início da entrevista, as pessoas não têm muito conhecimento sobre plantas. É muito básico lembrar de onde vêm as suculentas. Então, o banheiro é muito distante de onde ela vem. Talvez uma samambaia pequena, porque uma samambaia grande, não daria certo no banheiro, mas tanta planta que daria certo no banheiro, de menos uma suculenta. Adubo, por exemplo, para o banheiro, é difícil. Então, tudo desfavorece a suculenta no banheiro. Quando você tem uma planta e você fala assim, eu vou trocar ela de lugar, aí ela fica bonita num lugar. Ou seja, a luz para aquela planta foi muito melhor. Então, se você acertar o lugar, ó, essa é uma dica de ouro. Se você acertar o lugar daquela planta, é metade do caminho andado. Porque se ela não está na luz adequada, você pode colocar adubo, você pode regar da maneira certa, que não vai dar certo. As plantas, elas estão na natureza. O que acontece com... Eu estou aqui atrás com as minhas orquídeas. Aqui em casa eu tenho um orquidário, sou apaixonada com as orquídeas. Isso aqui, mais de 90% das orquídeas, que é a maior família de planta que existe no mundo, só não temos orquídeas na Antártida e no deserto, elas estão, a maioria é epífita, que é isso, ficam nas árvores, mais de 90%. Eu trouxe para dentro de casa, ela está confinada, ou seja, ela depende de mim.
Depende de mim para quê? Para essa espécie de orquídeas, que são mais de 45 mil espécies de orquídeas, eu ver o que ela gosta. 45 mil. 45 mil espécies, que coisa linda! Não é? Umas gostam de sol o dia todo, outras gostam de luz indireta. Tem orquídea minha aqui que gosta de 20%, umas micro-orquídeas, muito pouquinha luz. Então, eu tenho que saber o substrato que ela gosta, qual a luz que ela gosta, como que eu vou cultivar essa orquídea. Eu sabendo um pouco de onde ela vem, porque toda orquídea, tem orquídea que vem do Brasil, tem orquídea que vem do Equador, da Argentina, pouquíssimas vêm do exterior, o Brasil é muito rico em orquídeas. Então, se eu souber a origem da planta, eu já sei tudo sobre ela. Ô, Ana Paula, eu moro num condomínio que tem um parque muito bonito. E aí eu recebi um recadinho assim, pessoal, quem quiser pode mandar a orquídea aqui para baixo, para o nosso parque, que nós vamos colocar nas árvores. Por que a orquídea fica tão bonita quando colocam nas árvores? Porque é a origem dela. Ah. Você fica feliz de você ir onde você era quando criança? Sim, é muito. Tudo do seu jeito, tudo com seus pais, é tudo do seu jeito. Então, as orquídeas, mais de 90% de todas essas espécies que a gente falou, a origem delas são nas árvores. As orquídeas não são terrícolas. Existem orquídeas terrícolas. O que são orquídeas terrícolas? São aquelas que são encontradas na terra, mas são muito poucas. Tem rupícolas que são encontradas nas rochas, nas fendas das rochas, tem, muito pouca. Mas mais de 90% das orquídeas são epífitas. Que é isso? Epi, acima, vegetal acima de árvores. Então, quando a gente fala no meio de nós, orquidófilos, que se uma orquídea estivesse quase morrendo, coloque ela em árvore. É impressionante. Eu vou fazer isso com a minha. Na fazenda aqui da minha mãe, fica 5 minutinhos aqui de onde eu moro. Eu cultivo em árvore, na casa da minha mãe. E aqui eu cultivo em vaso. Então, se tem uma que eu não estou conseguindo cultivar em vaso, eu corro e coloco em árvore. Ah, vira outra. Ah, que lindo. Impressionante. Agora, só uma dica, eu sei que muita gente também vai gostar dessa dica. Já que eu falei no primeiro bloco sobre girassol, tem algum segredo para cuidar de girassol? Porque eles são lindos para colocar na varanda. Tem. Não sei se você vai gostar. O girassol é de ciclo curto, não é? Ele não é que nem as orquídeas, que a minha madrinha deixou um orquidário para mim. As orquídeas podem viver 30 anos, 40 anos, uma orquídea. O girassol, no máximo, alguns meses, poucos. Então, da sementinha, às vezes a pessoa compra um vaso de girassol, Ana, eu comprei um vaso de girassol lindo, 2 dias ele morreu. O girassol é como um buquê, por exemplo, seria um enfeite. Então, o girassol é bom até plantar sementinha, porque a vida dele é muito curta, é como se fosse uma alface. Então, existem as plantas perenes e as plantas que a gente fala anuais. Que é isso? São as plantas de vida longa e as plantas de vida curta. Os girassóis são plantas de vida curta. Eles são lindos, radiantes, mas de vida curta. Então, se você quiser sempre ter um girassol, você sempre vai ter que estar plantando semente de girassol. Ah, então ele cresce e acabou a vida deles lá. Morre. Lindo, maravilhoso Não e tchau. Tem como. E você sabe que isso é importante você ter falado? Sabe aquelas petúnias bonitas? O pessoal fala muito das petúnias, às vezes daquela begônia de flor. Sim, essas lindas. Plantas, begônia, não há o que você fazer. Ela está no estágio final de vida. São plantas de ciclo curto. Então, você leva aquelas begônias, aqueles vasos, não as de folha. As de folha têm vida aí uns 3 anos, 4 anos. As de folha. Mas as begônias de flor, as petúnias, que parecem um sino, aquelas que tem muito no Rio Grande do Sul, no sul do país, são de vida curta. Então, se a pessoa compra aquelas petúnias bonitas nas cuias, já adultas, logo, logo, elas vão morrer. Não há o que fazer. Então, se a pessoa compra um girassol
compra uma petúnia, uma begônia, e não sabe que ela é assim, vai pensar o quê? Eu tenho dedo podre, eu não sei cuidar de planta, eu não vou mexer mais com isso. Podia até eu comprar um girassol. Ele ia morrer na minha mão. É da planta. Ai, eu queria que você aproveitasse, então, desse uma dica para quem está acompanhando a gente, não entende nada de jardinagem, o que é bom ter em casa, então, pelo menos para a gente ficar um pouco feliz. Olha, primeiro você tem que conhecer a sua casa. Conheça a sua casa. Você tem um lugar que bate sol da manhã, você vai chegar na floricultura, você vai chegar no garden, no supermercado e falar, quais as plantas que toleram o sol da manhã? Aí você escolhe. Eu tenho um lugar aqui que é sol o dia todo. Eu já dei a dica, né? Eu vou encher Eu tenho um lugar ali, a entrada da minha casa, que é sol o dia todo. Eu tenho Urban Jungle, hoje está muito em moda o Urban Jungle, floresta em casa. Eu não sei quantas te falar de cacto suculenta que eu tenho, de tudo quanto é vaso, tipo, é maravilhoso. Então, fica lá. Não adianta eu colocar na frente da minha casa um mundo de costela de Adão, porque eu gosto de costela de Adão, de samambaia. Lá eu sei que vai ser plantas de sol, de rachar o dia todo. Então, você tem que conhecer a sua casa. Geralmente, a casa ela tem um lugar para cada planta. Horta, gente, se não tiver 5 horas de sol para a horta, não queira ter horta. Horta precisa de muito sol, porque são plantas anuais, é muito dinâmico, então você tem que ter sol e tempo, porque você tem que ter uma rega diária, então você tem que ter sol, matéria orgânica, mexer, colher, replantar. Horta, a gente precisa ter muito sol, e tem plantas que quase você não precisa ter cuidado nenhum. Então, vamos lá. Então, se eu tenho ali um sol da manhã, a gente pode ter uma planta que chama jiboia, que é muito fácil. Eu posso ter zamioculcas, que é uma planta africana linda. Muito sol, muita luz sem sol direto. Os antúrios, que vieram agora, que tem todas as cores, que no passado as nossas mães e avós nem imaginavam ter. Antúrios vermelhos, branco, matizado, toda cor. Azul, eu já vi antúrio azul. Maioria das orquídeas, muita luz sem sol direto. Tem a planta jade, é uma suculenta, que se você tiver um lugar aí de mais luz, a planta jade, árvore da felicidade, que assim, um lugar aí de 5 horas de sol, uma árvore da felicidade, aproveitando que ela traz felicidade para casa, boas energias. O espatifilho, sabe aquele lírio da paz, que dá uma flor branca? Sim. Lírio da paz, espatifilho. Super fácil o cultivo. Muita luz, sem sol direto. Então, a gente já falou de tanta planta, e então depende muito da luz que você tem, e eu vejo que muito depende de você também. Não adianta eu querer ter uma horta se eu não tenho muito tempo, então depende da sua luz e depende muito do seu tempo e do que você gosta. Você gosta de plantas verdes? Você gosta de flores? Lembrando, as plantas de flores são muito exigentes à luz, muito mais do que as plantas verdes. São mais exigentes como? A luz. Elas precisam de luz, porque senão elas não florescem, porque elas precisam da luz para o processo todo da fotossíntese para produzir energia, porque a flor exige muito da planta. Então, assim, você não vê uma planta florida dentro de casa. Então, só se tiver luz. Então, tem que estar bem próximo de uma janela. Tipo 1 metro de uma janela para florescer. Olha, eu queria agradecer muito, viu? Infelizmente acabou o nosso tempo, Ana Paula Lino. Quem quiser saber mais dicas, então, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram e tem o livro, né? O livro maravilhoso. Muito obrigada, viu, Ana Paula? Eu estou no Instagram, em todas as redes, como Ana Paula Lino. Gostei demais de estar aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada, eu.
Muito obrigada. Olha, espero que o seu dia depois disso, né, ou sua noite, seja muito florido, cheio de perfumes dessa energia maravilhosa da flor. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Obrigada.